queridos e queridas, a você que compartilha, que divulga, que assiste o nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. A cada um de vocês que ficam ligadinhos com todos os conteúdos que nós colocamos para você no canal, muito obrigada. E continua, compartilha, divulga e pede para as pessoas se inscreverem também no nosso canal. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo maravilhoso. É um conteúdo que vai falar para a gente sobre a arte de superar-se, ou seja, como nós podemos a cada momento da nossa vida nos superar. Quem vai falar para a gente hoje, a Elisângela Santiago, esse doce de pessoa que vai estar aqui conosco no canal, falando para todos nós e nos mostrando como nos auto-superarmos. Fica ligadinho, não sai daí. Ouve também a dica de livro de hoje que nós temos aqui no nosso canal e também ouve o Pense Nisso. O canal ele está todo muito bem programado, organizado, montado para que você que está nos ouvindo e nos vendo possa ser feliz com os nossos conteúdos, aprender a ser melhor a cada dia. Muito obrigada mais uma vez e fica conosco, vamos ouvir a Elisângela Santiago. A arte de superar-se. Como vencer a nós mesmos? E Jesus, em sua caminhada, quando esteve aqui na Terra, demonstrou por várias vezes de que forma nós deveríamos nos superarmos, vencermos as nossas dificuldades. De forma tão simples, vencendo as mazelas morais, aquelas que acumulamos durante muito tempo. E quando ele veio caminhar entre nós, temos notícias aí de tantos que superaram-se, buscando verdadeiramente a Jesus, perdido em suas dificuldades, em seus sofrimentos, buscavam Jesus. E o que ele fazia? Perguntava o que queria que ele fizesse. Então, ele não deixava em nenhum momento que ele mesmo, com a sua visão, dissesse à criatura o que era para ser feito, mas ele questionava as criaturas o que queriam que ele fizesse. Então, todos os tormentos e todas as dificuldades, aqueles que iam em busca de Jesus eram curados. E quando se fala da época em que Jesus vivia, nós temos aí algumas criaturas que sempre surgem na nossa mente, como o cego de Jericó. E Emmanuel vem fazer aí um comentário em seu livro, ele traz uma passagem no seu livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, quando ele traz exatamente o cego de Jericó, que mendigava, esperando ali por Jesus, procurando por Jesus. E quando ele teve a oportunidade, ele começou a gritar, ele gritava muito alto e começou a incomodar as pessoas. E as pessoas pediam exatamente para que ele se calasse. E ele continuava gritando e pedindo para ver Jesus, para que Jesus fosse vê-lo. E quando Jesus se aproxima, pergunta o que é que ele quer que seja feito. E ele diz: Senhor, que eu veja. Então ele pediu para ver, que nós também peçamos para ver, assim como o cego de Jericó pediu para ver. Que a gente possa ver as pessoas com mais amor, que a gente possa ver as coisas com a verdadeira realidade, sem o véu que traz aí, o deslumbre que a vida material traz. Que a gente possa ocupar-se de nós mesmos, procurarmos um momento para meditarmos. Tantos exemplos Jesus dava, que se afastava, que ia até o monte, que levava os discípulos num barco e se distanciavam. Nós vamos encontrar também essa passagem do Evangelho, quando o evangelista traz exatamente a questão de Jesus entrar no barco com os apóstolos e se distanciarem para ficarem sozinhos e lá meditando acerca das questões todas que Jesus trazia, mostrando ali a vida espiritual, falando do reino de Deus, falando sobre Deus, para que eles compreendessem.
Então, muitas vezes a gente quer uma receita mágica para a superação, nós queremos que alguém nos diga a solução das nossas vidas. E a solução das nossas vidas está exatamente em nós nos entregarmos verdadeiramente àquele que nos criou. Porque Ele sim tem a solução para os nossos problemas. Quando nós refletirmos acerca de quem somos, olharmos verdadeiramente, enxergarmos quem nós somos, com os defeitos e com as muitas qualidades que já angariamos, olharmos para nós com amorosidade, conseguiremos com certeza deixar para trás a capa, assim como o cego de Jericó. Deixarmos a riqueza, os prazeres do mundo, a vida material que nos parece tão feliz e a gente sofre tanto em busca dessa vida. E aí sim nós vamos conseguir verdadeiramente essa superação. O que é que nós precisamos superar em nós? Que dificuldade nós temos que vencer? Uma após a outra? Todas as vezes que surge uma dificuldade, nós vamos aí direcionar todos os nossos esforços para ela e aí vamos nos cansando. Se nós verdadeiramente direcionarmos a nossa vivência de acordo com aquilo que o Cristo veio nos trazer, nós não teríamos essa necessidade de viver o tempo todo lutando contra tudo e contra todos. Lutando para conseguir um melhor lugar no trabalho, lutando para conseguir uma casa própria, lutando por tantas questões materiais e vamos deixando para depois a prioridade que é a nossa vida espiritual. Não que devemos abandonar aí a vida material, mas devemos dar muita atenção ao que causa tantas dores, que é exatamente a falta de conhecimento de quem nós somos, de quais necessidades nós ainda temos. Então, Emmanuel ele traz essas palavras e frases muito importantes para nós refletirmos, e eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos refletir acerca delas. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações pessoais e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. É que a gente possa verdadeiramente enxergar. E para que possamos enxergar, devemos nos retirar para os lugares em que ainda nos prendemos. Concentra-te, pois, alguns minutos em companhia do Cristo no barco dos teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Então, que a gente aí possa verdadeiramente refletir acerca das situações que nos causam tanta dor e tanto sofrimento, para sermos mais felizes conosco, felizes com aqueles que se encontram na nossa caminhada. A caminhada com Jesus fica bem mais leve e com certeza a gente consegue superar todas as dificuldades. E a nossa dica de livro hoje é Nunca é Tarde para Recomeçar. Psicografado por Roberta Teixeira da Silva, ditado pelo Espírito Angelus. No início do século XX, Joana e Eber vivem um lindo romance. Ainda jovens, planejam uma trajetória de amor e paz. Mas Joana desencarna, vítima da gripe espanhola, e Eber sofre um duro golpe em sua vida. Tempos mais tarde, ele, já humilde ferroviário, casa-se com Clarice, uma dedicada dona de casa. Vida simples e sofrida, eles têm filhos e a família vive em harmonia até o desencarne de Clarice. Abalado pela perda da esposa e sozinho novamente, Eber passa a beber a ponto de morrer de cirrose. E assim começa o seu drama. Ao chegar ao plano espiritual, ele depara com inimigos do passado com os quais conviveu no período da decadência do Império Romano. Este é o emocionante enredo de Nunca é Tarde para Recomeçar, obra do Espírito Angelus e psicografia de Roberta Teixeira da Silva, que nos traz exemplos vivos de que a semeadura é livre, mas a colheita
obrigatória, um dos princípios básicos da lei de ação e reação e um dos maiores ensinamentos do Espiritismo para a nossa vida. Temos a certeza que vocês irão amar. Desejamos a todos uma ótima leitura e fiquem todos com Deus. E o nosso Pense Nisso do programa é a história dos bambus. E essa história é de um autor desconhecido. Conta a lenda que depois de uma forte tempestade, a garotinha que passava as férias no rancho de seus avós amanheceu encucada com a natureza. Ela percebeu que muitas árvores haviam sido derrubadas e, em especial, um gigantesco pé de eucalipto que possuía um tronco largo e aparentemente bem forte. Ela então, observando tudo com um espanto, percebeu que o bambu estava lá, lindo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ela, intrigada com isso, chama seu avô e pergunta: "Bom dia, vovô." "Bom dia, meu amor. Por que você acordou tão cedo?" "Olhei pela janela a bagunça que a tempestade de ontem fez nas plantas e derrubou muitas árvores. Mas por que esse bambu fraquinho ele está de pé?" O avô dá uma bela risada e diz tranquilamente: "Minha filha, todas as outras árvores tentaram manter a sua estrutura enfrentando a tempestade com seus fortes ventos e chuva. Já o bambu, ele se curvou e permitiu de maneira humilde que a tempestade passasse. O bambu chinês fica por 5 anos crescendo suas raízes para que depois ela possa subir através das hastes. Como suas raízes são profundas e muitas, é muito difícil arrancá-lo do solo. Por isso, para que nós nos tornemos uma pessoa forte, precisamos sempre estar com pensamentos bons e felizes. Ter em nossa mente que, apesar do que aconteça, nós sempre possuímos uma inteligência capaz de resolver qualquer problema. A nossa paz interior, ela sempre vai nos levar a soluções melhores e acertadas. E ninguém deve abalar nossas estruturas. E assim como o bambu, durante o crescimento, a gente possui essas fases e a qualidade na superação das fases. E é isso que nos torna cada vez mais fortes para continuarmos a crescer sem cair. O bambu, ele é oco, por isso, de tempo em tempo, ele cria um nó, uma estrutura muito mais forte que permite que ele continue crescendo. Quando passar por algo complicado, perceba que é apenas mais um nó no crescimento que você está fazendo rumo ao céu. Faça com respeito e bem feito, para que quando estiver lá em cima, não se quebre. Mas não preencha de coisas pesadas demais de ter terminado a fase. Se você continuar com peso, além de demorar muito a subir, você pode quebrar por excesso de dureza. Pode ser difícil de suportar. Vamos ser como o bambu. Vamos passar a fase e nos mantermos oco, leve. Aquela fase, ela não vai sair da nossa memória, mas é um aprendizado e não a nossa estrutura. A nossa estrutura, ela deve ser leve, sutil, deve seguir sempre para o objetivo final, sem carga excessiva nenhuma. Não vamos carregar uma má água, ou seja, uma mágoa dentro dos nossos gomos. Vamos permitir ser ocos e crescermos fazendo essas novas fases bem feitas e deixando elas lá. Na vida nós sabemos que muitas vezes a gente não vai se deparar com muitos caminhos diferentes, mas como o bambu, vamos apenas escolher um caminho, aquele que nos leva a viver plenamente. Este caminho, ele vem inserido em seu DNA por uma inteligência muito maior que tudo o que existe. Se decidir rumar para determinado lugar, se isso te faz feliz e não prejudica ninguém, vá. Siga sempre reto e não permita que lhe desviem do seu objetivo na vida. Se for dificuldade em perceber qual é o rumo, vá para um lugar onde possa ficar só, feche seus olhos, respire, entre em contato com a sua essência.
Faça isso várias vezes, porque a natureza vai sempre seguir e nunca parar. Mais cedo ou mais tarde, o que é seu com certeza te alcança. Apenas respire e viva com suas certezas. O bambu, durante a tempestade, percebendo a força da natureza, ele se curvou e permitiu que ela fizesse o que precisava ser feito até que passasse e ele pudesse retornar ao seu estado normal. A humildade de se curvar diante da necessidade permitiu que mantivesse a sua integridade. Às vezes, existem situações na nossa vida onde, se a gente mantiver o pensamento rígido demais e não perceber o ambiente ou a mudança na estação, a gente pode quebrar, partir ao meio e perder todo o trabalho de crescimento que levou anos para chegar ao que nós chegamos hoje. As tempestades sempre virão, mas à medida em que você vai se tornando mais velho, as tempestades vão ficar muito mais fortes. Por isso é necessário sempre avaliar a melhor opção e nunca, em momento nenhum, perder a humildade, pois nós somos todos iguais nesse universo e apenas um possui todo o poder. Dele emana tudo o que existe e sua matemática é perfeita: Deus. Aquela pessoa que não se dobrar diante das leis de amor divina, justiça e caridade, vai ser sim quebrado quantas vezes forem necessárias para poder se tornar um ser novo. O equilíbrio nas análises e não nos julgamentos vai se dar num coração que tenha paz e que esteja unificado com o Pai. Ore e vigie. Essa é a regra para todos nós. Mas nem todos vão entender no mesmo momento. Tudo é somente sobre você que me ouve neste momento e Deus. Busque e encontrarás. Vamos ser humildes. Tenha boas raízes e mire sempre para o alto. Esta é a lição do bambu. Pense nisso. Pense nisso.